Olá, meu nome é Terezinha de Cássia Muscop, estarei fazendo a socialização do seminário módulo 7 da tutora Elaine Cristina da Silva. Os integrantes desse trabalho são os acadêmicos Alessandra Lopes Ribeiro, Aline Plummer Locke, Fábio Pires Gonçalves e Gesiele Vaz. Vamos falar sobre a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Para esse artigo, trouxemos então a importância dos jogos, do lúdico, da brincadeira na educação infantil. Esta, então, que enriquece de várias formas e traz inúmeros benefícios na aprendizagem, trabalhando com a imaginação, com a linguagem, com a motricidade. O lúdico é super importante nessa fase, pois trabalha, então, com a imaginação das crianças, explorando a motricidade delas, a movimentação. O lúdico também envolve os jogos, as brincadeiras essenciais, a música, e são atividades que proporcionam, então, prazer e diversão às crianças. O lúdico e o brincar com jogos são fundamentais na educação infantil, estimulando o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e exploratório das crianças e promove, assim, uma aprendizagem mais significativa e prazerosa. Educadores e pais devem reconhecer a importância dessas atividades e propiciar ainda mais às crianças um ambiente que desenvolva de forma integral a imaginação e, claro, o lúdico da criança. A educação infantil desempenha, então, um papel crucial no desenvolvimento das crianças. Ela trabalha, então, com a exploração do mundo ao seu redor, adquirindo conhecimentos, habilidades essenciais. Os jogos, brincadeiras, têm esse papel fundamental de propiciar e desenvolver atividades prazerosas. E, claro, a socialização, não podemos esquecer disso. Além disso, eles são super divertidos. Jogos e brincadeiras estimulam o desenvolvimento cognitivo, físico, socioemocional, contribuem para o crescimento saudável e integral da criança. Aqui na fundamentação teórica, temos duas citações, uma de Kishimoto e uma de Rise e Hayoto. Propiciar, então, trabalhar os jogos e brincadeiras na educação infantil é uma ótima oportunidade para educadores. Traz a diversão, contribuindo para aumentar o interesse das crianças em sala de aula. Kishimoto revela, então, que ao permitir a manifestação do imaginário infantil por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a natureza do lúdico, apresenta caráter educativo e pode sim receber também a denominação geral de jogo educativo. Brincadeiras de faz de conta, contação de histórias, cantigas de roda, entre outras, são diversas oportunidades para o educador trabalhar em sala de aula. E, claro, explora diversas funções, as motoras, aquelas relacionadas à socialização para melhorar o convívio das crianças, promovendo respeito e empatia sempre. Importante também compreender os diferentes tipos de brincadeiras e o professor poderá, assim, oferecer um número maior de possibilidades para desenvolver atividades prazerosas com as crianças em sala de aula. Brincando e jogando, a criança aplica seus esquemas mentais à realidade que o cerca, aprendendo, assimilando, brincando e jogando. A criança reproduz as suas vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Por isso, pode-se dizer que através do brincar e dos jogos, a criança expressa, assimila e constrói a sua realidade. Isso mesmo, a criança, então, através das brincadeiras, do vivenciar e socializar os jogos e brincadeiras, ela estará, então, dessa maneira, construindo a sua realidade. Também beneficia o socioemocional da criança, como ela vai reagir nas reações do dia a dia. Brincadeiras, então, como faz de conta, cantigas, como havia falado, são extremamente importantes. Trazem, então, benefícios inúmeros na linguagem,
na coordenação motora. O lúdico influencia muito no desenvolvimento da criança. Através, então, disso, ela age com curiosidade e ela é estimulada. Tudo que uma criança precisa, principalmente nos primeiros anos da educação infantil. Estimular e incitar, então, a curiosidade da criança. Também pode adquirir iniciativa, autoconfiança, pensamento e a concentração, que são muito importantes nessa fase. Para a realização desse trabalho, então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa que proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto problema. Então, analisamos dados, então, sobre a sensibilização motora, os jogos, as brincadeiras, as peças de montar, a musicalização, contação de histórias, materiais recicláveis, imaginação e fantasias. Atividades que promovem a ludicidade e trabalham com todo esse contexto benéfico no desenvolvimento social da criança. Nos resultados e discussões podemos abordar que o lúdico é ocorrência simples na vida das crianças. A brincadeira cumpre, então, um papel muito importante na aprendizagem, como cita Kishimoto. Ele explica, então, que a brincadeira favorece esse desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. O gráfico anterior, ele traz a pesquisa dos jogos utilizados por professores em sala de aula, demonstrando que as crianças aceitam participar e têm maior interesse. Segundo, então, o Kishimoto, o jogo, as expressões, as avaliações ao ar livre trazem, então, o clima de liberdade, propiciam, então, a maior aprendizagem e estímulo da moralidade, descobrem-se reflexivos, então, com maior pensamento e concentração, formadores de opiniões. Também ela aborda muito as reações das emoções que podem ser trabalhadas nas brincadeiras, a reação da alegria, a reação da tristeza, como ela interage em conjunto com os demais, como ela se vê sozinha no brincar. O eu, o outro e o nós, muito importante na fase da educação infantil e muito trabalhado. O lúdico provoca para as crianças mais que a simples, então, atividade lúdica. Por meio dessa atividade, ela manifesta e comunica à criança o mundo ao seu redor. Então, a criança, ela explora através de jogos. Ao praticar essas atividades, ela aprende a buscar o mundo à sua volta. Então, qualquer atividade que trabalhe com o lúdico, com a imaginação das crianças, ela deve ser, sim, considerada um meio muito importante para a aprendizagem. Então, compreendemos, através desse paper, desse artigo, que através dos jogos e brincadeiras, o processo de aprendizagem torna-se ainda mais prazeroso. Colabora com a escolarização, ocorrendo de forma mais prazerosa, trazendo mais autonomia, incentivo à aprendizagem e entendimento de diversos assuntos que relevam a importância do indivíduo, de modo em que pode ser trabalhados elementos relacionados às inúmeras disciplinas. Então, a gente pode trabalhar todas as disciplinas através do lúdico, criando atividades prazerosas em sala de aula, atividades com letras, como um alfabeto, com números, jogos, bingos, faz de conta. Todas essas atividades são prazerosas e trabalham com a imaginação das crianças, trazendo, então, conclusões para elas, opiniões, e essas mesmas conclusões e opiniões trabalham, então, na formação de aprendizagens, da colocação do que eles representam no mundo. Sendo assim, pode-se, então, concluir que o uso da exploração dos jogos e das brincadeiras diante a educação infantil é essencial, deve ter, porque toda criança aprende brincando. A fase da educação infantil, ela é mais do lúdico mesmo, das brincadeiras. Então, ela às vezes foge um pouco das disciplinas mesmo. Ela é o brincar, a importância da ludicidade e a brincadeira nas salas de aula
principalmente na educação infantil. Como os docentes de modo têm que ter essa exploração de trabalhar os diversos aspectos, motivando e confortando os alunos, trabalhando assim num ambiente significativo, que traga bons ensinamentos aí do lúdico e dos jogos, porque há vários jogos, várias brincadeiras que exploram todo esse movimento aí que a imaginação transmite. Colocar as crianças aí com a mente pensante. E aqui as referências. Então, essa foi a minha socialização do trabalho, espero que tenham gostado. Não pude estar presente na socialização em grupo, então faço a minha apresentação de maneira virtual, através do vídeo, falando sobre a importância dos jogos. Meu muito obrigado e uma boa noite.